Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que algumas pessoas que elas andaram no mundo das trevas ou foram entregue a deuses estranhos, que Deus explica na Bíblia, ele vê uma barreira na área sexual dele? Porque é que algumas pessoas que andam no caminho das trevas, ele até aprende a crer da forma que eles ensinam a pessoa a crer. Quer dizer, uma pessoa que ela vive indignada, insatisfeita com as suas próprias vontades, envergonhada com os seus desejos, as suas vontades, ele quer mudar, mas ele não consegue mudar, ele não consegue entender. Ele vai para o espiritismo e o espiritismo vai explicar para ele a razão do ser. E ele vai acreditar e vai crer naquela explicação que o espiritismo dá para uma razão, porque é tão mais fácil a pessoa crer no mundo das trevas, né? Então, tem pessoas que são crentes, mas ela não crê na Bíblia. Tem pessoas que são crentes, mas não crê no Velho Testamento. Ele não acredita no Velho Testamento, porque ele diz, Jesus depois que veio anulou o Velho Testamento. Não tem mais sentido aquilo. Mas Jesus disse, eu não vim para anular o Velho Testamento. Eu vim para complementar, eu vim para ensinar o mundo espiritual. Quer dizer, o Velho Testamento, ele não foi anulado. Por quê? Porque existem segredos espirituais lá no Velho Testamento que explica a respeito de iniquidades. Então, uma pessoa que não sabe a respeito de iniquidades, que ela vive dilemas emocionais dentro dela, que ela não sabe do que é que ela gosta, que ela vive mudando, que ela vive buscando uma razão, uma satisfação para a própria alma, ela vive depressiva ou vive crises de ansiedade e ela vê que a área emocional dela é uma bagunça. Lá no Espiritismo, eles vão dar uma explicação para você ao ponto de quem vive nas trevas acreditar nessa explicação. Quer dizer, eu vou explicar para você um pouco sobre ciência e sobre espiritismo, para que você entenda que é muito mais fácil crer no mundo das trevas, porque ele explica para a pessoa e ainda prova. Ele dá a prova dos 9 fora aquela pessoa, porque é aquele que ele aprende a crer no mundo espiritual, onde tem crentes que ele não crê no mundo espiritual. Ele é crente, ele diz que crê em Deus, mas ele não crê na Bíblia. Ele não crê que Deus fala, ele não crê na repreensão de Deus, que a doença é algo espiritual, ele naturaliza. Ele não crê no Velho Testamento, porque ele vai dizer que Jesus veio, mas anulou o Velho Testamento, geralmente porque essa pessoa ela não caminhou nas trevas ao ponto dela ter essa revelação do mundo espiritual. Então, quem não caminhou, quem caminhou, mas caminhou apenas nas trevas, ele vai para o espiritismo e o espiritismo vai explicar para ele. Quer dizer, na ciência, para que você explique, para que você entenda a respeito disso. Uma pessoa que ela tem traumas, que ela não consegue discernir as suas próprias vontades, as suas próprias verdades, que ela vive indignada, insatisfeita, envergonhada das suas decisões, ele fica escondendo. Na ciência, quando você vai buscar uma explicação, eles vão fazer projeção astral, ele vai fazer hipnose, né? Na ciência, alguns médicos trabalham com ocultismo e explica que a pessoa, ela teve traumas ainda na barriga da mãe, no ventre, que é por isso que ela não consegue entender as suas próprias vontades, a sua própria personalidade, e ele é envergonhado daquilo que ele mesmo gosta, ele não consegue entender, porque ele não sabe a respeito de iniquidade. Então a ciência ela pode explicar um pouco para você a respeito de projeção, hipnose, que dê uma razão. Tipo, a ciência explica para você, né? Quer dizer, uma mulher que ela engravidou, e ela foi traumatizada, largada no ventre, essa criança, ela foi traumatizada ainda no ventre. Quer dizer, o pai largou a mãe terminou abandonando o filho, aquele filho vive confundido emocionalmente. Aquela mãe que queria muito uma filha mulher e veio um filho homem. E de repente, a ciência vai dizer que aquele trauma, aquele desgosto, aquela tristeza passou para aquela criança
ao ponto dela ficar confundida na área sexual dela. A ciência explica isso para você, isso é científico. Quer dizer, a mãe que só tinha filha mulher, e o último filho, a mais nova, veio mulher e ela queria um homem, ela não queria aquela gravidez. Ela desejava aquele filho homem, veio uma mulher. Aquela criança, ela vai ter vontade de ser mulher, desejo de ser mulher. Então, tem pessoas que vão buscar essa explicação, essa razão da ciência do corpo humano, e na ciência ela vai entender dessa forma, essa explicação. Porque é que ela é confundida pela visão, porque é que ela não se aceita, porque é que ela não entende suas próprias vontades. Então, no espiritismo, as pessoas vão buscar uma linhagem para isso. Então, é mais fácil crer nas trevas para quem já anda nas trevas. Porque as trevas vai explicar para você a razão, ele vai dar explicação, ele vai mostrar para a pessoa que ela tem razão, que ela pode ser ela, e ela vai ser convencida daquilo, porque ele vai dizer, as trevas, além de dizer, ele vai provar. Então é muito mais fácil para quem anda nas trevas crer no mundo espiritual, para quem já caminhou nas trevas, não sabe sobre a verdade. Mas ele é convencido desse tipo de verdade que dá uma razão, uma explicação do ser, daquela pessoa que ela não entende sobre o ser. Então, para quem caminhou no mundo das trevas, ele vai até entender a razão das trevas. Onde quem é crente e quem não crê, como Deus explica sobre o mundo espiritual, ele vai dizer assim, mas Jesus veio, depois que Jesus veio, foi anulado o Velho Testamento. Não tem muito sentido o Velho Testamento. Né? Ele acredita no Novo Testamento. Mas no Velho ele não acredita. Porque ele não caminhou totalmente no mundo das trevas, não teve experiência, essa pessoa que é crente, para que Deus arrancasse as iniquidades dela, que as iniquidades falam a respeito do sentimento, das emoções, do medo, né? Para que ela entendesse o ponto, o nível espiritual que essa pessoa vivia. O que Deus explica a respeito sobre iniquidade. Então, a maioria dos crentes, que ele diz que é crente, tem pessoas que não crê no Velho Testamento, crê no Novo, mas não crê no Velho, porque não tem essa profundidade, dessa razão entre trevas e luz. Onde lá no Espiritismo, se você for se aprofundar no caminho das trevas, tanto você é convencido da sua confusão emocional, eles explicam para você por que é que essa pessoa ela não consegue entender a razão do próprio ser. Por quê? Porque não entende sobre iniquidade. Então, eu vou explicar um pouco para você o que o Espiritismo ensina para que eles sejam tão convencidos pelas trevas ao ponto dele acreditar que ele tem que se entregar, que ele tem que ser aquilo que ele já é, que ele tem que aprender a ser feliz como ele é e por que ele é. Então, Deus explica isso para você lá no Velho Testamento. Lá em Levítico, Deus explica para você sobre iniquidade de pais nos filhos. Que a maioria do religioso não crê assim, porque ele não vê assim, porque ele não estuda a razão do ser. Então, quem já foi oferecido, andou mesmo no mundo das trevas, então ele foi oferecido ao deus Moloque, que foi o meu caso, que Deus diz, não faça isso, mas os pais vão lá e oferecem aquela criança aos deuses do mar, né? Então ele tem a área sexual dele muito abalada, que é o que eu vou explicar para você aqui, o básico, para que você tenha um pouco dessa profundidade sobre iniquidade. Para que você entenda que quando você caminha no mundo das trevas e Deus arranca as suas iniquidades, Deus mostra para você quem deu a legalidade, quem deu a profundidade, para que essa pessoa ela vá buscar apenas uma explicação, uma razão e não uma mudança. Porque tem pessoas que ela não quer mudar, ela só quer entender. Ela quer saber para entender. Porque exemplos que são homossexuais,
são lésbicas, né? Por que é que ele quer consertar a área sentimental, afetiva, sexual dele e ele não consegue entender sobre isso? Então Deus explica que isso, para uma pessoa entender, ela tem que buscar a Deus com verdades. Ela tem que buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua vontade, para que Deus queira arrancar as iniquidades dessa pessoa. Mas se ela busca a Deus muito rasamente, ela vai ser convencida. Ela vai ser convencida da própria confusão. E onde Deus explica isso para que você entenda essa confusão emocional e sentimental. Tem pessoas que sabem que tem depressão. Tem pessoas que é casado, mas gosta de outro tipo de sexo, mesmo sendo casado. Ele não gosta de ter relação sexual com a sua esposa. Ele só consegue ter relação sexual se ele tomar um remédio, ou se ele buscar fazer coisas que Deus diz que não é para ele fazer, mas ele não consegue se realizar sem fazer aquilo. E ele fica sem entender a respeito de iniquidades, que é o que eu quero que você entenda. Quando você vai para a ciência dá uma explicação. Quando você vai para o espiritismo dá outra explicação, que é o que eu vou explicar para você, a razão. Então, em Levítico 18, Deus diz: as uniões abomináveis. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Quer dizer, fazer relação sexual com a mulher menstruada. É o que Deus está explicando aqui. Quer dizer, tem coisas que as pessoas dão legalidade porque nunca buscou. Como foi que ela deu essa legalidade? Por que ela não quer buscar? Porque ela não quer sair do pecado. Entende? A pessoa, ela ama o pecado, ela ama o erro, ela já se satisfaz no erro. Então, o que é que ela não sabe? É que aquilo não vai estabilizar ali. O pecado, para ele, não tem limite. Ele vai apenas se aprofundando mais, caminhando mais. E chega a um nível que a pessoa chega no mundo, na alma, que a pessoa vive tanto nas trevas que ela não quer sair do pecado. Ela quer buscar apenas se satisfazer pela carne, porque é o que ela sabe. Então Deus diz, a pessoa, os pais deram legalidade na vida dos filhos. Por isso, na casa que você vê traição, na casa de pessoas que são feiticeiras, que andam no espiritismo, você vai ver traição de famílias. Você vai ver homossexual, lesbianismo, você vai ver todo tipo de pecado, porque a pessoa não quer saber do pecado. Porque ela já ama ser livre, ela acredita ser livre. Então ela não sabe a respeito da alma. Então ela quer buscar a razão do ser, mas sem entender. Então se ela já está numa profundidade a respeito das iniquidades, como ela vai retroceder? Então, por ela não querer voltar, ela vai querer se aprofundar mais. Ela vai para a hipnose, ela vai para o espiritismo, ela vai para a cartomante. Ela quer entender essa razão, essa falta de satisfação da alma. Então, algumas pessoas vão buscar projeção astral, que é explicar a razão do meu ser. Porque eu não quero ser assim, mas eu sou assim. Entende o que Deus explica? Então, em Levítico, Deus diz, né? Que não se achegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Quer dizer, pessoas que têm relação com mulheres estando menstruada, dá legalidade ao homossexualismo, ao lesbianismo. Entende? Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminar com ela. E na tua descendência, veja que Deus fala aqui sobre a descendência. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Quer dizer, pessoas que foram sacrificadas a outro tipo de Deus e ela nem sabe, que foi o meu caso. Quer dizer, pessoas que foram dadas para fazer sacrifício a outros deuses, que tem pactos de sangue, pacto espiritual. Elas foram entregues a esse Deus Moloque. Então, quem foi entregue a esse Deus Moloque, ela vai ver problema na área sexual.
E se a pessoa vê problema na área sexual, ela também vai ver problema na área afetiva. Porque ela quer viver da forma correta, mas ela não entende porque é que ela não vive da forma correta. Que é o que eu vou explicar para você. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal, para te ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Quer dizer, quando você é entregue a deuses estranhos, a deuses Moloque, essa criança, essa pessoa que fizeram pactos com ela, que houve esse tipo de pacto, essa criança, ela já é confundida emocionalmente, sentimentalmente, sexualmente, ainda na infância. É isso que Deus explica. Então, para que ela vá piorando o estágio da alma dela, o estágio espiritual dela, ela vai sendo levada para um caminho que ela não conhece. Então, quando Deus diz não faça isso, as pessoas fazem porque elas não sabem das consequências, daquilo que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Então, ela vai achando que é algo melhor, que ela vai fazer aquele sacrifício para conseguir alguma coisa, financeiramente, emocionalmente. Então, como é que ela vai conseguir o amor que ela quer, a profissão que ela quer, o emprego que ela quer? Então, ela vai fazer tudo que os deuses disser que ela tem que fazer. E por isso ela não vai conseguir entender. Então, no máximo que essas pessoas que fazem sacrifício, ela vai ter visão é da razão. Quando ela vê a falta de satisfação, a maioria dos pais vão dizer: mas eu não tenho culpa dos meus filhos não me ouvir. Mas eu digo para os meus filhos o que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer, porque ele não consegue entender a verdade, entre a verdade e a mentira. Qual é a verdade da razão sobre isso? Então, quando uma pessoa ela anda no espiritismo, um exemplo. Eu já vi homem ir atrás do espiritismo para conseguir controlar a esposa dele. Então, ele sempre ia para o espiritismo porque ele dizia que a mulher dele, depois que arrumou o emprego, ela queria ser mais do que ele. Então, ele foi porque ele dizia que não queria perder o casamento dele. E ela, depois que ela estava no emprego, ela estava se achando mais, empoderada demais. E ele estava perdendo o controle da situação. Então, a pessoa vai por uma razão. E nessa razão vai dar a explicação, a satisfação. Por que é que ela está saindo do controle? Por que é que você não está conseguindo aquilo que você quer? O que é que você tem que fazer para conseguir aquilo que você quer? Essa vai ser a razão. Então é muito mais fácil uma pessoa ela crer no mundo das trevas quando diz assim, quando ela vai buscar essa explicação, e na explicação, além dele explicar a razão, ele ainda vai dar a sugestão. O que é que você tem que fazer para você conseguir esse objetivo? Quer dizer, no caso desse homem que eu estou dando como exemplo, ele dizia que depois que a mulher dele conseguiu, que ela tinha uma amiga, essa amiga arrumou emprego para ela estava se achando mais do que ele, então ele foi para separar as amigas e terminou tirando a mulher do emprego. Porque se ela estava se achando no emprego, então tira o emprego, depois tira a amiga. E assim você controla novamente. Você controla a sua esposa. E aí ela vai ver o homem que você é. Então, isso dá uma explicação e uma razão. Nesse caso dessa mulher e desse homem, eu lembro que ela trabalhava numa padaria. E
ele foi atrás do espiritismo para separar, para conseguir alinhar de novo o casamento dele, porque estava abalado, a mulher estava falando em largar, e ele associava que foi depois que ela arrumou emprego, foi por conta dessa amiga que arrumou emprego, e a amiga estava sempre na casa dele, e ele não aguentava. Depois do trabalho, essa mulher perdeu o emprego. Quer dizer, simplesmente, o que aconteceu para ela perder o emprego? Ela esqueceu o freezer ligado, com todo o queijo dentro do freezer. E quando o patrão chegou, que ela ficou responsável de limpar a padaria e fechar a padaria, quando o patrão chegou, ela esqueceu o freezer ligado, perdeu todo o estoque do queijo e ela foi despedida por conta da negligência, né? Da falta de responsabilidade. Ela perdeu o emprego. Quando perdeu o emprego, o marido conseguiu se posicionar melhor, ditou as regras que não queria aquela amiga na casa deles e assim ele conseguiu controlar essa mulher novamente. Para que você entenda do que é o espiritual, do que Deus explica. Que para a pessoa que ela vai buscar no espiritismo, ela quer apenas a razão, a satisfação. Ela não quer sair do pecado. Ela não quer saber o que é o pecado. Ela não crê no pecado. Ela vive apenas, ela só quer ajuda para viver aqui na terra. Ela quer resolver o problema dela aqui na terra. Quando uma pessoa, ela nasce e ela é entregue aos espíritos, quem anda no espiritismo sabe que para conseguir algo que ela quer, tem que ter legalidade. Um exemplo. Uma mulher que ela vai atrás de conquistar uma mulher sabendo que aquela mulher é casada, como eu já vi casos no terreiro, quer dizer, ela era apenas amiga daquele casal. Mas ela se apaixonou pela amiga e a amiga tinha um marido. E ela era amiga do casal. Mas ela queria ver a amiga separada, porque ela queria aquela amiga para ela. E no espiritismo, o que é que eles vão dizer? Você acha que tem sentimento na sua amiga por você? Porque tem que ter legalidade. Para que nasça um sentimento, para que nasça uma razão nessa pessoa, tem que haver um sentimento. Então, magia não é como você está pensando. Tem que ter a legalidade. Exemplos. Quem é bruxo, ele não veste roupa de ninguém, porque ele sabe que através do pano, né? A pessoa que veste roupa de outro, os espíritos, ele pode se apossar daquela pessoa porque tem uma certa influência na roupa. Eles não deixam cortar o cabelo, qualquer tipo de pessoa não pode pegar na cabeça deles. Eles têm regras e doutrinas para crer no mundo espiritual, no mundo das trevas. Tanto para conseguir aquilo que ele quer, ele vai para conseguir, como para destruir. Tem que ter uma legalidade. Tem que ter uma explicação. Então, o que Deus está explicando aqui a respeito dessa razão? Quando uma pessoa, ela pratica o que Deus explicou aqui, e bestialidade, que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que são pessoas que faz sexo com animais, crianças também que já faz sexo com animais, crianças que troca beijo ainda na criancice, homem com homem, mulher com mulher, ainda na criancice, aquelas crianças sem sentir desejo nenhum, elas se beijam, elas brincam de médico. É isso que Deus está explicando aqui. Visitarei as tuas iniquidades se tu fizer o que Deus explicou aqui. Uniões abomináveis. Aquilo que você fizer e você normalizar, as iniquidades vai para a vida dos filhos. Por isso é que na religião de matriz africana você vai ver muito lesbianismo, muito homossexualismo, e eles vão explicar que é sobre paternidade, frustrações, abandonos e percas. A ciência vai explicar isso para você. Onde o espiritismo, ele explica outra coisa. Por isso eu expliquei isso para você. Uma pessoa que ela vai atrás de ficar com outra mulher, e tem que existir um sentimento.
É isso que no Espiritismo explica. A gente não pode trazer essa pessoa de qualquer forma. Você vai trabalhar muito, é assim que eles vão dizer. Você vai ter que trabalhar muito e ter paciência para você conseguir essa pessoa. Porque primeiro a gente vai desunir esse casal. Segundo, você vai ter que agradar essa pessoa, então eles vão dizer os presentes que vai dar preparado para essa mulher usar, tipo roupas, perfumes, quer dizer, vai entrar no coração daquela pessoa, comprando aquela pessoa, para aumentar aquele sentimento, vai trazer a necessidade daquela pessoa e você vai estar ali para acolher aquela pessoa. É assim que o Espiritismo vai explicar quando uma lésbica ou um homossexual vai atrás daquela pessoa que já tem uma amizade, mas ele quer um relacionamento. Quer dizer, tem que ter uma profundidade. É isso que eles explicam. Não é assim do nada. Uma mulher que ela vai atrás de um homem casado, que ela vai querer firmar com aquele homem, os espíritas vão dizer que tem que ter sexo. Tem que ter beijo com aquele homem. Para poder você tomar, para poder você querer, você tem que ter primeiro, tem que ter ato, tem que ter atitude, tem que ter sentimento. Não é assim. Você conheceu a pessoa, trouxe a foto e a gente trazer. É uma construção, vai ter que ser construído o desejo que você quer. Quer dizer, o que é que Deus explica aqui? Que a pessoa que ela vai para o Deus Moloque, uma pessoa que ela vai para o Espiritismo, ela não viu o problema do nada, ela viu o problema a vida toda. Ela não queria religião, na maioria das vezes ela foi obrigada a ser jogada numa religião. Porque ela tem problema com o pai, a maioria que vai para o Espiritismo é isso. Teve problema afetivo com seus pais, teve problema na área sentimental, teve problema financeiro, teve problema em todas as áreas para que essa pessoa, ela terminou se alinhando com o mesmo sexo. Quer dizer, se encontrou ali. A pessoa buscou uma satisfação ali. Então, quando você vai para a ciência ou para a magia, para o espiritismo, eles vão dizer que se você for fazer uma projeção astral, buscar a razão desse sentimento confuso, dessa falta de pertencimento, dessa confusão emocional dentro de você, eles vão buscar qual foi a carência, qual foi o trauma que sua mãe passou, que afetou você ainda na barriga da mãe. Quer dizer, essas pessoas, elas não creem em nada do que Deus explica. Essas pessoas, elas não sabem a respeito de iniquidade. Porque a iniquidade que visita os pais na vida dos filhos são ainda na infância. Enquanto, por isso a Bíblia diz assim, enquanto vocês idolatram madeiras e paus, seus filhos se prostituem e adulteram. Por isso Deus explica dessa forma. Mas para que isso venha acontecer, vai existindo a legalidade. Vai existindo o procedimento. Quer dizer, por várias vezes eu quase fui abusada sexualmente. Quase mesmo. Com 7, 8 anos eu já me vi pegando num pênis de um homem que eu nem sabia o que era pênis, porque eu era proibida de assistir novela na minha casa. E eu fui pegar prego numa serraria e terminei, o homem, venha, me ajude aqui, tá escuro. E eu procurando prego, já me vi pegando no pênis do homem. Eu, com mais ou menos de 7 para 8 anos, um senhor, colega dos meus pais, me botava no colo e brincava cadê o rato que estava aqui? Eu com 7 anos ou menos, mas eu nunca esqueci disso. Porque eu não sabia que isso era libertinagem. Eu não sabia que isso era abuso sexual. Abuso que não era sexual, mas já era, de certa forma, era um abuso. Onde deu legalidade, praticamente, à perversidade sexual na minha vida. Ele dizia, cadê o rato que está aqui? Eu sentadinha na perna dele. Com 7 anos, ou menos. Ou menos. Ele dizia, cadê o rato que estava aqui? Eu dizia, o rato comeu. Ele disse, vamos brincar. E me botava no colo dele. Era um senhor já, de idade. E ele vinha, pegava no meu peito. E depois ele vinha de novo, o rato pegava no meu umbigo. E daqui a pouco ele vinha brincando de rato. O rato comeu, o rato pegou e vinha e pegava no meu piu-piu.
eu ainda pequena. Eu não sabia nada daquilo. Para mim era apenas uma brincadeira. Ninguém nunca tinha me dito isso. Minha mãe nunca sentou comigo, nunca conversou comigo a respeito disso. Para mim era apenas uma brincadeira. Depois, eu mais velha, que outras pessoas foram tentando abusar de mim, e eu fui comentando com a minha tia, com a minha avó, eu descobri que aquele senhor não estava apenas brincando comigo. Ele estava me abusando. De uma forma de brincadeira, na porta da minha casa. Eu com 7 anos de vida. Então Deus explica que essas abominações que vêm da vida dos pais para a vida dos filhos, eles não sabem como é dado essa legalidade. Eu já conheci crianças que foram abusadas pelo próprio tio, com sexo, ainda na criancice, a criança de colo, a criança recém-nascida. O tio ia, soprava a droga no nariz da criança e fazia sexo oral naquela criança. Ele não penetrava na criança. Então, quando essa criança crescer, o que vai acontecer com essa criança? Ela já tem a sensação do sexo oral. Já foi dado a legalidade. Era uma menina. Quer dizer, ela já vai sentir... Quando ela começar a se formar de pessoas, ela já vai ter vontades dentro dela. E ela não vai saber que tipo de vontade é essa. No caso, que é o meu caso, foi dado a legalidade na imposição de mãos. Esse senhor era um homem promíscuo, teve 2 famílias fora, tinha filhos fora do casamento, era um homem que batia na esposa e ele fazia isso comigo. Quando a pessoa ela anda no espiritismo, ela crê na imposição de mãos. Ela crê na legalidade que é dado com roupa. Porque quando uma pessoa vai dar um presente encomendado, consagrado aos deuses, para conquistar uma pessoa, ela dá o quê? Uma cueca com magia, uma camisa. Ela vai ter que usar essa roupa aqui que você vai dar, ela vai ter que usar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração, ele enche de alegria quando você dá um presente a uma pessoa. Então, no presente que ele já vai encomendado, vai nascendo um sentimento. Por isso eu estou explicando tudo isso para que você entenda o que a ciência explica, o que os magistas, os magos, os mestres, os bruxos ensinam para você, porque quem anda no mundo que não é das trevas, não sabe nada, não quer saber sobre o pecado. Quando se fala do pecado, ele não quer saber porque ele já ama o pecado. Quando na minha casa diziam assim, qualquer dia eu vou fazer um trabalho para você deixar de beber. Eu fiquei até com medo de beber água na casa da minha mãe. Como assim, se eu quero a minha bebida? Você quer dizer que vai preparar algo para mim para eu deixar de beber, se eu controlo a minha bebida? Se eu defendo o meu querer, a minha vontade, o meu vício, entende? Eu fiquei cismada. Eu digo, já sei, já não vou beber mais nada aqui. Porque eu quero beber. Como é que a senhora vem dizer que eu tenho que parar de beber? Quer dizer, tudo no mundo espiritual, no mundo das trevas, tem que existir uma legalidade. Onde quem vive no plano que não é das trevas, nunca buscou entender sobre trevas e luz, busca Deus, mas busca rasamente. Geralmente, ele, quando diz que crê no Novo Testamento, ainda vai lá. A pessoa crê em Deus, tem experiências com Deus, busca Deus, jejua. E quem não crê na Bíblia? E crê não sabe o sentido do que Deus explica sobre o Velho Testamento. Por isso Deus explicou, eu não vim para descumprir a lei, sim para cumprir. Quer dizer, o Novo Testamento não anula o Velho Testamento, porque no Velho Testamento tem segredos espirituais. Segredos sobre iniquidades. Entende? Tem profundidade nessa razão, que há a explicação do que o que Deus mais explica no Velho Testamento é sobre iniquidade, é sobre o medo, é sobre transgressão. No Velho Testamento ensina muito sobre isso, sobre o caminho das trevas. Então, quem não caminhou nos caminhos das trevas, quem não andou, quem não veio da feitiçaria, da prostituição, quem não sabe, fica sem entender. Não tem essa profundidade, onde Deus explica que quando ele tira uma pessoa das trevas para a luz, ela vai entender a razão de tudo.
Quer dizer, como foi dada essa legalidade? Por que foi que eu me transformei nessa pessoa? Porque era que a primeira boca que eu beijei na vida foi a boca de uma menina. Eu ainda criança. Eu trocava beijos com outra menina. Que eu comecei a querer aprender a beijar na manga. Quando eu chegava na casa dela para brincar, ela dizia que também sabia beijar e ia, vamos testar? Se você sabe beijar, se você sabe mais que eu. Quer dizer, a pessoa ainda criança, elas faz as coisas sem saber por que ela é influenciada naquele erro. Por que ela não, na fase adulta, ela não vai ser mais convencida dos próprios erros, desde quando não vem para a memória. Por que é que ela está tendo dificuldade naquela área? Por que é que ela está tendo essa dificuldade? Então, na maioria das pessoas que alimenta suas próprias iniquidades, ele quer consertar o seu erro por conta própria. Ele dá legalidade ainda na infância, ele brinca com animais, faz bestialidade, é fazer sexo com animais, que a Bíblia fala que Deus abomina. E como se faz sexo com o animal? O animal, a criança, ela bota o animal vem lamber a área sexual daquela pessoa e a pessoa deixa. Porque ela não sabe ali o que é que ela está fazendo. Ela não sabe nem se é sexo ou não, se é errado ou não. Então, existe uma negligência muito grande na vida dessa pessoa para que ela não entenda a razão do ser. Por isso ele quer entender, porque é que ele quer viver uma coisa, mas ele termina vivendo outra coisa. E ele não sabe como foi dada essa legalidade. Então, quando fala-se do pecado, a pessoa foge. Ela não quer saber, ela quer saber a razão do ser. Quando se fala em Deus, as pessoas acreditam que Deus é apenas uma religião. E ela não busca sobre a satisfação sobre Deus. Porque precisa a pessoa ter tempo, ter profundidade, ter razão para que Deus explique, para que Deus liberte essa pessoa. Mas se a pessoa ela busca Deus muito rasamente, ela não vai querer entender, porque ela vai querer Deus apenas para satisfazer a ela. Entende o que Deus explica? Quer dizer, uma pessoa que ela entregue ao Deus Moloque, ela pode ter sido entregue e ela não saber. Simplesmente ela já foi envolvida no pecado, na profundidade do pecado, ainda na infância, inconscientemente, sem ter consciência disso. Então, ela vai ver apenas o reflexo da vida dela. Vontade de suicídio, depois de ter feito várias práticas erradas. Ela simplesmente vai ouvir vozes, vai ver vultos. Ela vai ter experiências espirituais sem saber de que linhagem é essa que ela está vendo. O que é que ela está sentindo, o que é que ela está vendo, qual foi a legalidade, como se quebra isso. Então, quer dizer, precisa a pessoa querer. Então, tem pessoas que querem Deus, mas ela não quer saber sobre o pecado. Entende? Então, quando a pessoa não quer saber sobre o pecado, ela quer a explicação do ser. Por que é que eu gosto? Um exemplo, né? A mulher vai dizer, por que é que eu gosto de... Tem mulher que nunca teve uma relação sexual com homem e gosta de mulher. Como é que ela vai saber se ela gosta de homem se ela nunca teve? Por isso, quando você entender a respeito de iniquidade, porque Deus está explicando aqui sobre os deuses Moloque e com alianças, né? Aqui Deus explica as uniões abomináveis. São sexo com homem sexual, com lesbianismo, com animais, na infância. São sexo com pessoas menstruadas que dão a legalidade na vida dos filhos. É na vida dos filhos que é dado essa legalidade. E as pessoas não acreditam nisso. Por isso, você vai ver que na família de traficante, na família de espírita, de feiticeiro, tem muito homossexualismo, prostituição, traição. Então, quem não entende das trevas diz isso é do homem. Isso é normal. Porque ele não sabe a respeito de iniquidade. Então, iniquidade a pessoa tem que estudar. Tem que ser maduro. Tem que ser experiente. Até um crente raso, ele não crê em iniquidade.
Porque se é a respeito do Espírito, o que é que o Espírito diz? Só eu arranco as tuas iniquidades. Então, se ele for raso no sistema espiritual, se ele não se prostituiu, não veio da prostituição, da feitiçaria, ele não caiu muito no mundo das trevas, ele não vai acreditar no Velho Testamento, porque ele não tem profundidade nisso. Ele não vai ter raízes de profundidades para que Deus ensine a ele. Onde foi dada essa legalidade? Porque eu não me prostituí. Eu aquilo, né? A gente não se reconhece assim. A pessoa, ela só se envergonha daquilo que ela mesmo é. Daquilo que ela está buscando, daquilo que ela está almejando, porque que ela quer sentir. Ela quer sentir alguma coisa dentro dela. Então, quanto mais ela alimenta as iniquidades, aquilo que trouxe uma razão e uma satisfação, ela vai piorando. Ela vai entrando nessa lacuna ao ponto dela dizer, eu não quero mais, eu não quero saber do pecado. Eu sou assim. Por isso eu estou contando para você esse caso. Quer dizer, como a pessoa vai fazer uma feitiçaria para eu parar de beber? Para eu sair do mundo das drogas, se eu gosto da minha droga? Seja ela qual for? Como assim? Eu defendo o meu gosto. Por isso eu estou explicando para você a respeito do que Deus explica aqui em Levítico. Que a mulher que ela faz sexo menstruada, ela está dando legalidade para a vida dos filhos. É isso que Deus está explicando aqui. Por isso ele termina falando sobre iniquidade. Ele explica as abominações, né? As uniões abomináveis. Ele explica que é a abominação que Deus não aprova, onde muitas pessoas que ela diz, Deus quer saber do meu coração, Deus quer saber do meu amor, eu sou uma pessoa boa, e ele se une com o mesmo sexo e ele não quer saber a razão. Por quê? Porque ele não quer saber sobre o pecado. Então ele vai se aprofundar mais no pecado. Então as pessoas que se aprofundam mais no pecado, que já passou na prostituição, geralmente você vai ver que ela tem relação com homem, tem relação com mulher. E anda na feitiçaria. Para que assim os deuses façam aquilo que apenas ela quer. Porque ela não sabe nem o que é que ela quer. O que é que ela gosta. Ela não sabe a respeito disso. Então ela só faz o quê? Alimentar as iniquidades. Então o erro de geração, ele vai para a nova geração. Por isso que você vê que famílias que passou por abandonos de pai e mãe, geralmente ele termina abandonando os próprios filhos, sendo negligente com aqueles filhos. Então ele vai apenas explicar, justificar. Foi para trabalhar, foi porque eu fui largada, foi porque eu precisei, foi porque eu não tinha marido, deixei com a minha mãe para trabalhar. Ele não quer saber sobre a razão. Ele quer apenas uma explicação e uma justificação. Então depois ele vai cair no espiritismo para que o espírito faça aquilo que ele quer. Mas ele não quer saber sobre Deus. Sobre céu e inferno, ele não crê nessas coisas. Então é muito mais fácil uma pessoa ser convencida do seu próprio pecado, do seu próprio erro, porque ela quer se satisfazer, ela quer entender as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Por isso eu expliquei para você desse homem. Quer dizer, como os espíritos não vai fazer a mulher dele perder o emprego, tirar a amiga de dentro da casa dele, para ele dominar novamente aquela mulher? Como é que ele não vai crer nesse mundo espiritual? Que explica e que dá razão para ele, que ele está querendo apenas proteger a família, que ele está perdendo o controle da mulher dele, que a mulher dele, depois que arrumou uma amiga, que a amiga arrumou um emprego, ela está se achando, ela está pisando, ela está isso. Então, é muito fácil crer no mundo das trevas e ver o agir das trevas, de que você buscar uma explicação para a luz. Porque a luz, ela vai explicar para você a razão do ser, que você tem que mudar, que você tem que se alinhar, que você tem que crer que a palavra tem poder e que quem só explica para você sobre a palavra é o Criador do mundo, é o Criador dos sentimentos, das vontades. Você entendeu a razão do que eu estou explicando para você? Da razão, do sentimento, da vontade, da satisfação do ser humano. Então, uma pessoa que não crê em iniquidade, ela não quer saber sobre isso. Ela quer que Deus ajude ela a ela ser aquilo que ela já é, porque ela não quer mudar.
Porque ela não quer saber quando morrer para onde vai. Porque ela não quer entender, ela não quer abrir mão do pecado, ela não quer renunciar ao pecado, ela não quer saber do que foi que a geração dela fez. Ela não quer saber. Então, a maioria que busca saber são pessoas que já são mais ou menos alinhadas no que Deus quer. Entende? Aquela pessoa que ela está frustrada apenas em alguma área. Mas uma pessoa que ela já está mesmo nas trevas, que ela já ganha dinheiro do pecado e se satisfaz do pecado, como ela vai querer saber? Como é que ela vai viver? É assim que a gente pensa. Como é que eu vou deixar de ser eu, se eu já sou feliz ali? Quer dizer que você quer tirar a minha felicidade? A minha integridade? Se eu me realizo naquilo ali? Não tem lógica. Por isso é que a maioria das pessoas que é apenas um religioso, ele não quer saber sobre iniquidade. Ele não quer saber sobre pecado de geração, porque ele não crê assim. Ele diz que cada um faz o que quer e que ninguém pode mexer nas vontades dos outros. Nas vontades de outra pessoa. Onde no espiritismo eles vão dizer para você que a gente mexe sim na vontade dos outros. Você só precisa crer. Você só precisa entender. Entendeu a razão do que eu estou explicando para você? Você só precisa crer, você só precisa entender, você só precisa ter paciência. Então, quando uma mulher ela vai atrás de um homem, de outra mulher, quando a mulher vai atrás de outra mulher, que ela é amiga, ela vai dizer, não é fácil você conseguir essa mulher, mas a gente consegue. Não tem amizade entre vocês? Então, primeiro a gente vai separar o casal. Segundo, vai deixar a mulher ali necessitada para ela chegar suprindo aquela mulher e conseguir conquistar o coração daquela mulher. Por isso eu expliquei essa razão para você. Então eles creem em atos proféticos, que anda nas trevas. Ele crê na imposição de mãos, que anda nas trevas. Ele crê no derramamento de sangue. Ele crê no toque, que por isso ele diz, você precisa ter relação com essa pessoa primeiro. Você precisa primeiro fazer e acontecer com essa pessoa. Para poder. A gente vai trabalhando, não é assim. Mexer nas vontades de uma pessoa, na mente da pessoa, na decisão da pessoa, é um processo. E você vai ter que aprender a crer. Então a pessoa começa a andar e começa a ver. Não é que mexe mesmo? Não é que eu consigo mesmo? Não é que explica mesmo? Por isso, quando você vai para a ciência vai dizer para você qual é a razão do trauma. Eu tenho que ir no ventre, eu tenho que fazer uma projeção astral. E eu fui no ventre da minha mãe. E eu descobri que lá dentro do ventre da minha mãe, a minha mãe teve um trauma. A minha mãe não me queria como mulher, eu vim como um homem. E por isso que eu sou assim. É assim que eles vão dizer. Entende? Onde na ciência, se você estudar um pouco ciência, você sabe que até um filme, se você começar a assistir um filme de perversão sexual, de estupro, porque aqui tem mulher que tem vontade de ser estrupada. Eu era uma. Eu tinha vontade de ser estrupada. Porque a perversidade sexual já vivia em mim. E por pouco eu não fui estrupada na infância, mas eu tinha vontade de ser estrupada, porque se eu fosse estrupada, eu ia amar. Era assim que eu pensava, se eu fosse estrupada. Mas provavelmente da pessoa que eu quisesse, né? Homem bonito. Mas a vontade já estava em mim. Então, quando você estuda sobre a ciência, se você assiste um filme de perversidade sexual, de estupro, de coisas ruins, quando a pessoa vai ter relação sexual com seu marido, se ela fechar o olho, ela lembra do que ela estava assistindo. Porque a realidade daquele filme, daquela série que ela está assistindo, de perversidade, de estupro, de sexo, vem para a memória dela na hora do sexo. Porque o afeto é nascido ali, pela visão. O sentimento, as vontades, ela entra pela janela dos olhos, como a Bíblia diz para você. Entende? Porque é que a pessoa, para ela entender de iniquidade, ela tem que ter profundidade. Ela tem que ser uma pessoa madura para buscar Deus de todo o seu coração, de toda a vontade, e dizer, eu fui prejudicada, eu não sabia que dava legalidade, se masturbando, o que eu fiz na vida, fazendo coisa errada, e agora minha área sexual é abalada até hoje por conta disso. Então, a pessoa precisa querer. Entende o que Deus explica? Não é para todo mundo que é dado esse ensino de iniquidade. Porque a maioria das pessoas veio de um problema de geração.
Então, como assim? Se a pessoa gosta de mulher, eu vou parar de gostar? Se eu já não gosto nem de homem? A pessoa não quer. A pessoa nem quer. Ela quer apenas a razão, porque é que ela é confundida. E Deus explicou aqui que vai haver o quê? Confusão. Entende? Para que você entenda a respeito disso. Deus diz, vai haver confusão. Na casa que tem lesbianismo, masturbação, prostituição, homossexualismo, há confusão. A pessoa ela só vai para o espiritismo para conseguir aquilo que ela quer, para almejar o que ela quer, para manipular alguém, porque elas não sabem a respeito de iniquidade. Por isso é tão mais fácil crer nas trevas. Entende o que Deus explica? Por isso é tão mais fácil eu trazer uma oferenda, eu matar um animal para conseguir o que eu quero. Eu oferecer o filho para os espíritos, se eu tenho os espíritos como bom, eles fazem como se fosse uma coisa boa. Estou fazendo o bem para o meu filho. É o bem para mim, é o bem para o meu filho. Quem beija os lábios do meu filho, a minha boca adoça. É assim que as pessoas creem? Porque elas não sabem a respeito dos sentimentos. Entende? No máximo do que ela sabe é sobre as emoções. Se buscar. Se não buscar, ela não quer entender a razão de nada. Ela só quer ser satisfeita pela visão. Entende a razão das iniquidades? Ela quer ser satisfeita da visão. Então ela vai dizer, como eu vou querer saber dos erros dos meus pais, do meu avô? Como é que eu vou saber sobre isso? Então Deus explica que a pessoa tem que querer saber para querer renunciar. Para querer entender e renunciar. Porque se eu não quero entender e renunciar, e eu não me posiciono, e eu não busco a Deus, como eu vou conseguir proteger a vida dos meus filhos? Por isso Deus diz que não tem amor, não vai ter amor. Eu vivo por mim. Então quando a pessoa vive por si, vai haver desunião. Porque ela não sabe sobre o amor, ela sabe sobre manipulação. Entende o que Deus explica? Então é sobre isso, iniquidade, transgressão e pecado, para que você entenda um pouco da ciência, um pouco sobre espiritismo, para você entender um pouco da visão do que Deus explica. Porque para quem crê nas trevas, ele arruma um jeito para tudo. Mas para quem não caminhou nas trevas e não crê no mundo espiritual, ele não quer saber a razão de nada, porque ele já se satisfaz no erro. Ele já quer aquele erro. Por isso eu expliquei de mim. Quer dizer, que eu vou buscar uma religião ainda para me prejudicar mais? Para tirar meu vício? Não. É assim que a gente pensa. Entende? Quando alguém vem se meter nas minhas opiniões. Porque a pessoa plantou a maldição e ainda quer dizer que quer tirar de mim aquilo que eu me satisfaço. A pessoa não sabe sobre iniquidade. Por isso vai haver desunião. Por isso Deus explica aqui. Que quem crê no Deus Moloque vai fazer sacrifícios para adquirir a sua própria satisfação. E na maioria das vezes ele vai ser satisfeito. Porque pela visão dá-se uma razão. Então a mãe ou o pai que anda nas trevas vai dizer, não, meu filho está quebrando a cara porque não quer a religião. Porque na minha religião aqui eu me achei. Eu me encontrei. É uma pessoa que é rasa. Essas pessoas que acreditam nesses deuses, ela é uma pessoa que busca Deus muito rasamente. Porque se ela for buscando Deus, mesmo no caminho das trevas, ela buscando Deus e estudando, ela vai querer abrir mão desse Deus. Que ela vai dizer que Deus é esse. Porque no tempo das iniquidades eu vou ver que tem uma contradição aí. Que tem algo errado aí. Mas a pessoa que é rasa, ela não quer ver. Ela não quer entender, ela não quer mudar, ela não quer se arrepender. Por isso ela vai estagnar ali. Então o que ela vai fazer agora? Tentar manipular o outro. Por isso eu expliquei desse caso desse homem. Quer dizer, ele conseguia tudo no espiritismo. Porque a satisfação dele era manipular a esposa dele. Tirar a amizade, tirar o emprego, deixar ela cativa, submissa a ele. E ele via. E acontecia. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você teve experiências com trevas ou com luz. Deixe o seu comentário aí, tá bom? E até o próximo vídeo.